Olá, tudo bem? Como é que você está? Eu espero que você esteja cada vez melhor. Aqui é Daniel Miller e o assunto deste vídeo é o poder do perdão. Você conhece alguém que está precisando perdoar? Muitas pessoas andam pela vida amarguradas, tristes, porque carregam o fardo da culpa. Se culpam por algo ou culpam alguém por algo que foi feito, por algo que não foi feito ou deixou de ser feito, enfim. São pessoas que andam pela vida como aqueles prisioneiros condenados que tinham aquelas bolas de ferro, sabe aquelas bolas que que eles amarravam nas pernas? Ou seja, eles caminhavam, mas não conseguiam andar na velocidade que podiam, porque estavam presos àquela bola. Quando uma pessoa não perdoa, quando uma pessoa tem culpa dentro de si, ou culpa alguém, ela anda pela vida presa. Não faz o menor sentido. Mas por mais que não faça sentido, as pessoas têm dificuldade de perdoar. Quando eu tinha 14 anos, eu ainda morava na Argentina, morávamos eu, minha irmã, minha mãe e meu pai. Mas com 14 anos meus pais se separaram. Meu pai é argentino, minha mãe é brasileira. Então minha mãe decidiu sair da Argentina e vir morar para o Brasil. Ela fez questão de trazer os seus filhos. E meu pai fez questão de ficar por lá. Meu pai teve uma série de comportamentos que eu comecei a questionar. Aquele que era meu herói, em poucos anos se tornou um vilão. Não por questão dele, talvez porque eu tenha feito uma interpretação errada. Talvez por covardia, tudo que me acontecia de mal, eu dizia que a culpa era dele. Então se eu ia mal na escola, a culpa era dele. Se eu não conseguia ter uma vida amorosa boa, era culpa dele, que ele não tinha me ensinado isso ou aquilo. Quando eu fiz 18 anos, eu não consegui comprar um carro, eu não tinha como, a nossa vida era muito simples. E eu disse que a culpa de eu não ter um carro era do meu pai. Tudo que me acontecia, a culpa era dele. Com 20 e poucos anos eu odiava meu pai. Eu não podia nem ver ele. E minha vida não ia muito bem. Minha vida financeira estava mal, eu devia, minha vida profissional não era grande coisa, eu não era feliz, na vida amorosa, enfim, era um desastre a minha vida. E eu então procurei um terapeuta, um bom terapeuta. E ele em poucas sessões me disse: você precisa perdoar teu pai. Aqui, ó, ele eu não perdoo. Não perdoo de jeito nenhum. O que ele me fez não tem perdão. E eu então saí da terapia e fiquei 6 meses por aí. Minha vida só piorou. E aí eu voltei àquele terapeuta e eu digo: tem alguma outra maneira, outra coisa, outra chave? E ele disse: não, tu tem que perdoar teu pai. Então, eu peguei um dinheiro que eu não tinha, emprestado, comprei uma passagem para Rosário, na Argentina, e fui ao encontro do meu pai para praticar o perdão. Mas apesar de ter ficado 7 dias ao lado dele, quer dizer, fiquei mais ao lado dos meus parentes do que do lado dele, eu não consegui falar sobre perdão. Eu me lembro que na hora que eu fui embarcar, que eu estava já voltando, as malas dentro do bagageiro do ônibus, meu pai estava se despedindo, minha tia, meu primo, e eu disse: eu vim até aqui, e eu não consegui perdoar meu pai. O que eu vou dizer para as pessoas que eu me comprometi que eu iria fazer isso? Então eu, sem pensar, peguei meu pai pela mão, fui até um pequeno bar, sentamos numa mesa, frente a frente. Eu olhei bem para ele e disse: pai, provavelmente você não vai entender o que eu vou te dizer, mas eu preciso fazer isso que eu vou fazer. Eu quero te perdoar pelo pai que você foi e pelo pai que você não foi. E também quero te pedir perdão pelo filho que eu fui e pelo filho que eu não fui. Aquele momento foi tomado de emoção, a gente se abraçou e eu senti que toneladas saíam das minhas costas. Eu entrei mais leve naquele ônibus. Eu voltei ao Brasil e fiquei muito mais leve. As coisas começaram a se encaixar, minha vida profissional começou a funcionar, minha vida amorosa, minha vida financeira, as coisas começaram a melhorar. Sim, não foi só aquele ato suficiente para eu dizer que a culpa que estava fora de mim. Mas nos anos que se passaram, eu continuei falando com meu pai, conversando, e o amor voltou. Eu comecei a ter um amigo, e num determinado momento eu sentia que eu tinha meu pai e meu amigo. Eu havia perdoado meu pai. Algum tempo depois, ele faleceu. E quando faleceu, eu senti o alívio de que eu havia feito isso há tempo. Quantas pessoas você conhece que talvez perderam o pai, a mãe, ou alguma pessoa querida e não conseguiram
perdoar. Eu gosto muito desse livro. Esse livro, Limite Zero, fala sobre o poder do perdão. Ele fala que tem 4 frases libertadoras. Sinto muito, me perdoa, obrigado, eu te amo. Quando você perdoa alguém, você se liberta. Perdoar, mais do que um ato de benevolência, é um ato de inteligência. Perdoe para sair da escuridão e dar lugar à luz, para que o amor possa entrar no teu coração. Gente, você não faz ideia como é bom o perdão. Eu mostrei esse livro para uma participante e disse, olha, seria interessante tu perdoar tua mãe. Ela havia me contado que ela não perdoava a mãe dela. E ela disse, não, a minha mãe eu não perdoo de jeito nenhum. O que ela me fez não tem perdão. Eu não perdoo ela estando em lugar algum. E eu perguntei para ela, onde está tua mãe? Ela já faleceu. Muito preocupada que a tua mãe deve estar. Mas você está aqui na terra ainda carregando esse fardo pesado da culpa. Quantas pessoas vivem mal na vida porque não aprenderam a perdoar? A minha dica de hoje é: perdoe. Perdoe, mais do que por um ato de benevolência, um ato de inteligência. Liberte-se da culpa. Dê lugar à luz, saia da escuridão. Dê lugar ao amor. Perdoe e você terá uma vida cada vez melhor. Funcionou comigo, pode funcionar com você. Gostou da dica? Então curte aqui embaixo, te inscreve aqui nesse canal do YouTube. Você pode compartilhar esse vídeo com as outras pessoas. E pode ir no meu canal do Facebook, Daniel Miller Oficial. Lá tem muita outra informação de valor, vídeos que você pode e deve compartilhar com amigos. Eles vão te agradecer. E se você tiver uma dúvida, deixe aqui a sua pergunta, seu comentário, ou lá no Facebook. Eu leio todas as perguntas e comentários que vocês fazem. Será um privilégio a gente poder interagir. Inclusive, se você tiver uma pergunta, eu prometo que se a questão puder ajudar outras pessoas, eu gravo um vídeo respondendo ela. Eu gosto muito de ajudar as pessoas e esse é o objetivo de gravar esses vídeos. Eu espero que eu possa ter te ajudado. Mas a principal pessoa para te ajudar é você. Não adianta ouvir o que você ouviu aqui e não colocar em ação. Intenção sem ação é ilusão. Ou se fazer e o poder de ser dado. Te vejo no próximo vídeo. Te vejo no topo. E olha quem eu trouxe aqui. O chapéu que me lembra o meu pai. Te vejo no topo. Até lá.